Isomeria espacial. Como a gente viu antes, a isomeria espacial ela está alicerçada em duas grandes categorias, a geométrica e a óptica. Agora a gente vai sair de um âmbito plano, onde as percepções são todas muito fáceis e simples de se destacar, de se notar, e elas vão passar por um âmbito um pouco mais sutil. Vamos ter um pouquinho mais de sutileza ao notar essas distinções entre os isômeros. Quando antes da isomeria plana você olhava para as cadeias diferentes e dizia que era isomeria de cadeia, para as posições diferentes e dizia que era isomeria de posição, funções diferentes, isomeria de função, presença de enol virando aldeído ou cetona e falava em tautomeria, e mudança dos radicais das cadeias heterogêneas e dizia que era metameria, aqui não vai ser mais tão fácil assim. Você vai precisar ler outras coisas, perceber as regras. E a primeira isomeria que eu quero trabalhar com você do tipo espacial é a isomeria espacial geométrica, que é uma isomeria bem fácil, diga-se de passagem, e importante. Antes de começar a destrinchá-la, queria mostrar para você aqui uma observação bem simples. É comum hoje em dia você chamar a isomeria espacial de estereoisomeria, porque estéreo é espaço. Então o Enem está usando muito essa palavra e tem atrapalhado muitos alunos em função disso. Tem muita gente que acaba confundindo ou achando que não estudou essa matéria e é um equívoco. Estereoisomeria é a isomeria do espaço, isomeria espacial. Vamos dar uma olhadinha então na primeira estereoisomeria, que é a estereoisomeria geométrica, que vai apresentar estereoisômeros, ou seja, isômeros espaciais. Vamos lá? Eu queria convidá-los agora a olhar comigo estas duas moléculas aqui e que você me dissesse qual é a diferença que existe entre elas. Ridícula. Posição. Não. Como a gente viu lá na pré-aula, os flúors estão nas posições 1 e 2. 1 e 2, em ambos os carbonos, os compostos, os isômeros. Ó, carbono 1 e carbono 2, carbono 1 e carbono 2. Então o nome, inclusive, das duas moléculas é o mesmo. É 1,2 de flúor eteno. Posição. Não é posição, eu já te falei. Cadeia. Não é, as cadeias são iguais. Função. Mesmas funções. Então é o mesmo composto. Não é o mesmo composto. São compostos diferentes. Um deles é muito mais polarizado do que o outro. Um deles tem pontos de ebulição e fusão mais elevados e densidade mais elevada. E o outro, densidade, pontos de ebulição e fusão mais baixos. Você já ouviu falar, por exemplo, em gordura trans? Pois é. Por que ela é tão nociva? Por que ela é tão prejudicial? Porque é um tipo de gordura que tem uma baixa polaridade e vai ter uma, digamos assim, afinidade muito grande com células de gordura, com tecido adiposo, gerando grandes acúmulos que criam obstáculos para o fluxo sanguíneo nas suas veias e artérias, que gera justamente uma série de problemas cardiovasculares em função da baixa oxigenação desses tecidos, em função da interrupção ou, enfim, do acúmulo de gordura entupindo essas veias e artérias e impedindo o sangue de chegar a outros tecidos. Então, se você já ouviu falar muito em gordura trans, você nunca parou para pensar de onde vem esse nome? Vou mostrar para você. Vem daqui. Ó, antes de classificar, eu queria que você entendesse o porquê. Olhem os flúors e lembrem que os flúors são os elementos mais eletronegativos. Isso significa que esse flúor está puxando elétron para cá, e esse flúor está puxando elétron para cá com muita força. Isso vai fazer com que todos os elétrons dessa molécula vão para esse vetor resultante aqui, tendem à parte de cima, gerando aqui embaixo um polo positivo muito grande. Então, essa molécula acaba ficando bastante polarizada pelo simples fato de que os radicais polarizadores estão no mesmo lado. E mesmo tem um prefixo que você pode usar para referir a mesmo, e esse prefixo se chama cis. Então, quando os radicais polarizadores, as partes mais polarizadas,
estiverem no mesmo lado, por exemplo, aqui elas estão no lado de cima, né? Você chama de cis. Se você quiser simbolizar com uma letrinha, Z, gerando o cis. Cis. Não vou escrever o prefixo cis. Você pode escrever a letra Z, porque a letra Z corresponde ao prefixo cis na química. Tudo bem? Bom, agora deem uma olhada para a molécula ao lado. Na molécula ao lado, os flúors, que são os radicais polarizadores, eles não se encontram em posições semelhantes, iguais, por isso cis. Eles se encontram em posições contrárias. Ó, esse flúor está puxando o elétron para cá e esse flúor puxando os elétrons com a mesma força para cá. Note que os elétrons, deste modo, não tendem a ir a lugar algum, porque o vetor resultante é igual a zero. Pois você tem uma força para este lado e uma força igual e contrária para o outro. Portanto, os elétrons não vão se acumular mais em um lado ou em outro, abaixando assim a polaridade da molécula. Quando isso acontece, percebe-se que os radicais polarizadores ficam na transversal. E, por estarem na transversal, a gente chama esse isômero de isômero trans. Por isso que as gorduras trans, elas são piores. Por quê? Porque as gorduras trans, elas são mais apolares, porque elas possuem seus radicais em posições polarizadores, em posições transversais, fazendo com que os elétrons não se acumulem em um lado e nem em outro. E deste modo, você tem uma molécula muito mais hidrofóbica, ou seja, avessa à água, do que hidrofílica. E você pode escrever o prefixo trans, queridos, com a letra E. Portanto, se você não quiser escrever trans, você pode escrever E, gerando assim o macete do cis e do transê. Cis e transê. Transê, não escrevo trans e escrevo a letra E. Cis, não escrevo cis e escrevo a letra Z. Tudo bem? Então, isso é muito importante, pessoal, e aí vem justamente as regras. Ocorre quando apenas as geometrias moleculares são diferentes. Porque é isso que é diferente entre essas moléculas. São as geometrias. Uma geometria apresenta os radicais polarizadores para cima e a outra na transversal. Por isso que a gente chama de isomeria geométrica. As geometrias moleculares são diferentes. Desse modo. Tá, e onde acontece? Qual é a regra para isso acontecer? Bom, antes de mostrar a regra, eu queria acompanhar com você aqui algumas características físicas importantes de isômeros cis e trans. Como você viu, o isômero cis ele vai ficar mais polarizado. Então, o caráter polar dele vai ser maior. Caráter polar. Tá vendo? E aqui você vai ter um caráter apolar mais acentuado. Ah, professor, mas não tem o ONCSP ali? Tu não disse que quando tem ONCSP vai ficar polar? Polar? Sim, querido, mas a geometria aqui influi nisso. Como você viu aqui no caso dos trans, você sempre vai ter em posição transversais os radicais polarizadores, fazendo com que as forças se anulem. E por isso o caráter apolar vai acabar se acentuando. E quando o caráter apolar se acentua, perceba, eu coloquei os dados ali para você ver. Ó, aqui você tem o cis e trans, eu trouxe os dados para você ver. Ó, o ponto de ebulição do trans é 47,5, o do cis é 60. Então vou colocar aqui para você, ó. 60, 47,5. A densidade do trans é mais baixa que a do cis, 1,26 e 1,28. 1,28 grama por ml, 1,26.
Porque são resquícios de um caráter apolar mais acentuado. Ou seja, forças intermoleculares menos acentuadas. As moléculas se puxam menos e isso reflete em ponto de ebulição mais baixo, porque daí você tem necessidade de menos energia para separá-las, densidade mais baixa, porque elas não conseguem ficar tão juntas, então elas ocupam mais espaço e assim por diante. Tudo bem? Agora, quando isso acontece? Bom, isso só acontece em moléculas que possuem ligações duplas ou cadeias fechadas. Eu gosto de dizer que quando isso acontece, ocorre um amarramento entre essas moléculas, entre os carbonos. Eles ficam amarrados e eles não conseguem girar de forma independente. Quer ver uma coisa? Faz assim comigo. Pega o dedo indicador de uma mão e o dedo indicador da outra. E encosta os dois assim. Agora, abre as duas mãos. Assim. Beleza. Sem desconectar os dedos. Tenta girar uma mão para um lado e uma mão para o outro. Você consegue girar sem maiores dificuldades? Sim, porque as mãos, elas têm livre rotação, eixos livres de rotação. Ai, que burro, não tem coordenação. Por quê? Porque você tem apenas um dedinho conectado com o outro. Tá vendo? Agora para um pouco e faz a posição do yo. Yo, isso. Faz assim com os dois dedos. E agora com os dois dedos também na outra mão. Conecta os dois dedos e abre os outros. Isso, olha aí, ó. Faz aqui, ó. Olha aí, ó. Isso. Agora, sem soltar esses dois dedos, eles não podem se desconectar. Tenta girar uma mão para um lado e uma mão para um outro. Para outro. Não dá, desconecta. Ó, para que eles se mantenham sempre juntos, as mãos vão precisar rotar juntas. É isso que acontece quando você tem uma ligação dupla. Você nunca vai ter uma rotação livre para cada carbono. Quando um carbono gira, toda a molécula gira. Então ela sempre vai ter aquela geometria cis ou sempre vai ter uma geometria trans, a não ser que sofra uma reação química. De resto, a sua estrutura vai estar sedimentada dessa forma. Ou seja, consolidada dessa forma, né? Se você vai ter uma rotação na molécula, ela não vai rotar de forma independente como os dedinhos assim, quando você liga, que representa uma ligação sigma. Não, quando elas têm uma ligação dupla ou uma cadeia fechada, como eu vou te mostrar, você amarra os carbonos. E se os carbonos são carbonos amarrados, eles não têm rotação independente. Se um gira, o outro gira também. E isso gera uma constância no caráter da molécula, apolar se for trans, polar se for cis. Tudo bem? Então, qual é a regrinha? É bem fácil. Ocorrem carbonos amarrados, que são carbonos com duplas ou triplas. Duplas ou cadeias fechadas. Por que não pode ter tripla, professor? Porque a tripla não vai fazer com que você tenha 4 radicais distintos para ter um cis ou um trans. Não tem como fazer cis-trans com tripla. Para ter cis-trans, ou seja, para que os dois fiquem na parte de cima ou fiquem na transversal, você tem que ter carbonos que se parecem com triângulos, ou tetraedros, nunca carbonos que se parecem com linhas, isso nunca vai dar certo. Então, só acontece em cadeia que tem dupla, ou nas duplas, né? Ou em cadeias fechadas com os carbonos que estão amarrados, que nós chamamos de carbonos vicinais, que são vizinhos. Tá? São carbonos vizinhos amarrados, carbonos vicinais amarrados. Então, quando houver uma ligação dupla, você tem que olhar para o carbono da esquerda. Ó, você vai ter que ter aqui o radical A, por exemplo, vou colocar assim, ó, radical A, e aqui não pode ter um radical A. Tem que ter um radical diferente de A, tipo B, assim. Aqui você pode ter, então, um radical A e aqui um radical B. Ou seja, esse radical de cima, ele tem que ser obrigatoriamente diferente do de baixo em cada carbono. E o de cima, diferente do de baixo em cada carbono.
Porque se isso não acontecer, pessoal, você nunca vai ter um cis-trans. Nunca. Por exemplo, se aqui você tivesse hidrogênio também, ó, vou mostrar para você. Ó. Se aqui fosse um hidrogênio também, ó, hidrogênio, como é que você ia fazer cis-trans? Como é que você inverteu o hidrogênio com o hidrogênio se eles são iguais? Não tem, é impossível. Então, para que haja isomerismo cis-trans, você vai precisar ter 2 radicais diferentes em cada um dos carbonos amarrados. Você olha para o primeiro carbono amarrado, esse aqui, olha para o segundo carbono amarrado, esse aqui. Em cada carbono amarrado tem que ter 2 radicais diferentes. Tudo bem? Assim como você está vendo, é o cis, e do outro jeito aqui que eu vou te mostrar, vai ser o trans E. Vamos colocar um trans E aqui para você. Ó, A, B, B. Pronto, você tem um trans E. Ó, perceba que o A e o B são diferentes. Eu olhei para cada carbono amarrado. Aqui está um carbono amarrado, aqui está outro carbono amarrado. E os meus radicais são diferentes. A é diferente de B e B é diferente de A. Eu acabei de fazer um trans E. Tá? Trans E. Prontinho. Ah, mas e se for uma cadeia fechada? É a mesma coisa, porque quando a cadeia é fechada, você também acaba amarrando os carbonos. Veja, se esse carbono aqui ele for girar, por exemplo, se você pegar e tentar girá-lo, ele vai girar todo o ciclo, porque o ciclo está amarrado, está fechado. Então ele não vai ter uma livre rotação. Por isso, quando as cadeias forem fechadas, você também pode ter isomerismo geométrico, desde que a regra se aplique, ou seja, você tenha 2 radicais diferentes aqui no carbono da esquerda e 2 radicais diferentes no carbono da direita. Então você olha para o carbono da esquerda e vê o que tem em cima, o que tem embaixo. Eles precisam ser diferentes. Olha para o carbono da direita e vê o que tem em cima, o que tem embaixo. Eles precisam ser diferentes. Pois se eles forem diferentes, tipo AB, AB, você consegue fazer um cis e um trans. Tá vendo? Ó, por exemplo, eu não entendi essa explicação, professor, ficou muito ruim. Tá, querido, eu vou me esforçar mais então. Vamos ver se tu entende agora, tá? Ó, e aí, esse aqui, ele é um cis ou é um trans? Ai, que burro, ele é um trans. Ah, mas aqui tá no mesmo lado, ele é um cis trans. Não existe isso, querido. Ou é um ou é outro. Quando não obedece à regra, não tem isomerismo geométrico. Como é o caso que eu acabei de desenhar aqui para você. Então, o que vai acontecer? Ó? A, B, B, A. Prontinho. Agora você tem um trans E. Pronto. Tá aí o seu trans E. Ok. Trans E. Portanto, quando que você vai ter isomerismo geométrico, que é uma das perguntas mais populares nas provas? Quando você tem cadeia fechada ou ligação dupla. E em cada um dos carbonos você tem radicais diferentes. No livro eu até fiz uma compilação assim de possibilidades para você ver. Ó. Você pode ter da seguinte forma. A, B e AB, tá vendo? São diferentes entre si. Ó. O A é diferente do B, o B é diferente do A. Então vai ter isomerismo geométrico. Pode ser um AB, que são diferentes, e um CB. Afinal, C e B são diferentes. E aí você vai usar o B e o B como referência para dizer se é cis ou trans. Por exemplo, como o B está junto com o B na posição de baixo, você vai ter um cis. Agora, se o B estivesse aqui, assim aqui fosse o C, aí você teria um trans E. Tá? E você pode ter os 4 diferentes, o que é mais raro, mas pode ter também os 4 diferentes porque a regra se aplica. Ó. No carbono da esquerda, os radicais são diferentes entre si e no da direita são diferentes entre si. Portanto, bem devagarinho,
Você precisa ter uma dupla ou uma cadeia fechada, nos quais os carbonos que estão amarrados tenham radicais diferentes entre si, em cada um deles. Por exemplo, no carbono da esquerda, os dois radicais ligados a ele precisam ser diferentes entre si. Se em cima é um hidrogênio, embaixo tem que ser um cloro. Se em cima é um flúor, embaixo tem que ser um hidrogênio. E no carbono da direita a mesma coisa, os radicais precisam ser diferentes entre si. Quando isso acontece, você percebe o fenômeno do isomerismo geométrico, que é um isomerismo no qual você tem as geometrias podendo ser diferentes e gerando isômeros diferentes por causa das geometrias, um cis e um trans. Vamos tentar fazer aqui uns exercícios para consolidar mais isso. Eu sugiro que você deixe o seu livro aberto assim e também o card que o professor já passou para você, tá? Ó, eu vou pegar dois exemplos aqui que são um pouquinho mais complicados para você ver. Vamos fazer um exemplo que você está vendo aqui, ó. Tem isomerismo geométrico nessas moléculas aqui embaixo, sim ou não? E por quê? E se tem, quem é o cis e quem é o trans? Bom, tem ligação dupla? Tem. Então pode ser que tenha isomerismo geométrico. Porque o isomerismo geométrico acontece na dupla ou na cadeia fechada. Eu vou colocar os hidrogênios para você aqui agora, ok? Desse modo. Pronto. Coloquei os hidrogênios. A minha pergunta é muito simples. Olhe em cada um dos carbonos agora para você perceber. Olha o primeiro carbono amarrado. O primeiro carbono amarrado tem isso aqui, que é diferente do hidrogênio. Pode convir comigo. Sim ou não? Ah, sim. Beleza. Então, tem a dupla, check. O carbono da esquerda tem dois radicais diferentes entre si? Sim, check. O carbono da direita tem dois radicais diferentes ligados entre si? Bah, não sei ver, vou te ajudar. Ó, tem o hidrogênio, que é diferente do radical metila. Então, você acaba de ver, você está enxergando um isômero geométrico. Tá, mas ele é cis ou é trans? É muito fácil, vou deixar para você. Os hidrogênios estão no mesmo lado, tipo os dois estão no lado de cima? Não. Um está embaixo, outro está em cima. Então, se você imaginasse um plano de simetria, um risquinho aqui, eles não estariam na transversal? Sim. Então, eles são isômeros o quê? Transe. Então, quando os hidrogênios estiverem na transversal, você tem isômeros trans. Esse aqui é um transe. E ó, é como eu falei para você ali no caso do livro, você tem radicais, ó. Vamos chamar o hidrogênio de B. A, B, B, C. Tá vendo? São três radicais diferentes. Entretanto, não é difícil de perceber uma espécie de similaridade para traçar o trans ali para você perceber. Certo? Tá aí o outro, professor. Muito fácil. Será que esse isômero, essa substância, pode ser um isômero geométrico? Vamos ver. O que eu preciso para ter um isômero geométrico? Ligação dupla ou cadeia fechada. Ele tem dupla ou cadeia fechada? Tem. Então ele pode ser um isômero geométrico. Agora, para completar isso, vamos ver se os carbonos da esquerda e da direita possuem radicais diferentes. Eu vou olhar o primeiro da esquerda e depois eu vou olhar o amarrado da direita. Eu também não vou esquecer de colocar os hidrogênios aqui, ó. Eu tenho hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Pronto. Vamos lá. Vou olhar o carbono da esquerda primeiro. Tem uma etila. E embaixo tem o hidrogênio. Hidrogênio e etila são diferentes. Agora eu vou olhar o da direita, carbono da direita. Tem uma metila que é diferente do hidrogênio. Hidrogênio e metila são diferentes. Então, sim, eu tenho radicais diferentes neste carbono da esquerda
e diferentes do carbono da direita. Portanto, eu posso ter isomerismo geométrico. Tá, mas e ele é cis ou ele é trans? Deixa para você. Os hidrogênios que são iguais, você pode usar para se basear. Eles estão no mesmo lado ou em lados diferentes? Ah, eu não sei ver isso. Tá. Eles estão na transversal? Não, eles estão embaixo, lado de baixo. Então você chama esse aqui de isômero cis, porque eles estão no mesmo lado, e se estão no mesmo lado, é cis. Assim. Certo? Então esse é um caso bem simples. Basicamente, quando tem na química orgânica essas cadeias grandes com duplas, foquem nos hidrogênios. Se os hidrogênios estiverem na transversal, ou seja, na diagonal, é trans. Se os hidrogênios estiverem no mesmo ladinho, é cis. Fácil e simples assim. Ok? Bom, para encerrar, um cuidado. Ó, essas duas moléculas, elas também têm isomerismo geométrico. Só que um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você tem 4 radicais diferentes. Eu vou colocar aqui os carbonos para você, os hidrogênios para você ver. Aqui. Ó, perceba que no carbono aqui da esquerda, você tem o hidrogênio e uma metila. E no carbono da direita, você tem uma propila e uma etila. Viu só? Então são 4 radicais diferentes. E obedece à regra por algo muito simples. Porque você tem carbonos com radicais diferentes em cada lado. Ó, esses dois são diferentes entre si e esses dois são diferentes entre si. Então a pergunta agora é, como eu vou saber se é cis ou trans? Ó, eu vou te dar uma dica. Primeiro, isso é meio raro de acontecer. Não acontece com frequência, é bem raro mesmo. Se por algum acaso do destino você for o azarado e vier a acontecer, sugestão, basta você criar um critério de massa. Por quê? Porque a massa está intrinsecamente ligada ao número de átomos. Quanto mais átomos na orgânica, como são sempre os mesmos, carbono e hidrogênio, em suma, mais massa vai ter. E quanto mais massas, logo mais átomos, mais elétrons vai ter. E por isso, radicais com massas grandes também são radicais mais polarizados. São radicais que têm mais elétrons. E por tal, vão gerar mais polarizações. Por isso, basta você fazer assim, ó. Você pega um dos carbonos e escreve leve, o hidrogênio é leve, né? E um carbono é mais pesado. Pesado. Aí você olha, o verdinho é leve, se comparado ao de cima, que tem mais carbonos, pesado. Este é o pesado deste carbono. Então você verificou o leve e o pesado em cada um dos carbonos. Feito isso, você vai agora verificar. Os leves estão no mesmo lado e os pesados no mesmo lado. Se os leves estão no mesmo lado e os pesados no mesmo lado, mesmo semelhante é cis. Então você vai ter o isômero cis. Repito, esse é um exemplo mais difícil, mais raro de aparecer, mas precaução. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui no outro. Ó, tá ali o hidrogênio, tá vendo? Vamos fazer aqui os círculos. Hidrogênio, metila, acho que eu botei amarelo aqui, né? Ó, metila, a etila é o verdinho e o outro é vermelho. Propila é vermelho, que é pesado. Pronto, tá aí. Então vamos escrever. Hidrogênio é leve, metila é pesada. Então, olhando para o carbono da esquerda, o radical leve está em cima e o pesado está embaixo. Agora, olhando para o carbono da direita, o radical leve está embaixo e o pesado, lembrando que radical são essas coisas circuladas, está em cima. Bom, note que agora os leves estão na transversal e os pesados também. E quando está na trans, você tem isômero trans. Então esse aqui é um trans E. Tá aí. Cis e trans E. Tudo bem? Então, senhores,
Tem dupla, tem cadeia fechada? Pode ter isomerismo geométrico. Basta olhar para cada um dos carbonos amarrados pela dupla ou na cadeia fechada, e verificar se os radicais que eles têm ligados em si são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, vai ser isomerismo geométrico. Se forem iguais, não tem isomeria geométrica. Tudo bem?